Os 3 primeiros sermões foram de 1h20, então você imagina que eu estou empolgado, tá? Não, mas fique tranquilo, né? Eu preguei o sermão de hoje de manhã de meia hora, senão não teria voz para pregar para vocês em ambos os cultos. Mas foi um tempo de visitação de Deus. E eu peço a Deus que exalte Cristo sobre todas as coisas nesse lugar. Nós vamos ler João 3,8. Deus trouxe esse texto ao meu coração no dia de hoje para compartilhar com você. Eu vou ler uma vez, você vai ler segunda vez e nós juntos leremos terceira vez. Diz assim a palavra do Senhor: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vocês, irmãos. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Mais uma vez, leiamos todos, vamos lá? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Já preguei nesse texto, nessa igreja, o meu sermão tinha como tema uma vida gerada pelo Espírito. Hoje o tema é outro. Vamos ler a palavra de Deus, já lemos, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor. Pai, eu quero dizer para o Senhor que eu não tenho justiça própria alguma. A Tua palavra diz que aquilo que a gente tem de melhor e faz de melhor nessa vida, para o Senhor não passa de trapos de imundícia. Então, Deus, eu quero, junto com os meus irmãos, pegar toda a nossa justiça própria e jogar no lixo. Porque se a gente está aqui, Deus, é porque a gente é aceito pela graça de Jesus. Se a gente está nessa igreja hoje, é só por causa do que Jesus fez por nós. É porque nós somos amados, porque nós somos eleitos, porque nós somos aceitos pelo Senhor, porque, ó Deus, ó Pai, nós temos sido, Deus, tocados antes da fundação do mundo pelo Senhor, e nós te bendizemos, Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua soberania na nossa vida. Deus, perdoa os nossos pecados, que nada nessa noite faça separação entre o Senhor e nós. Já temos percebido Tua presença no culto e pedimos que a Tua unção transborde na nossa vida. Enquanto nós ouvimos a Tua palavra, enquanto ouvimos a palavra, o Senhor aquece o nosso coração e prepara a nossa alma para participarmos da mesa do Senhor nesta noite. Pai, exalta o Teu Filho Jesus Cristo, toma a nossa vida, aquece o nosso peito e abençoa o nosso coração e nos dirige, Deus, conforme o conselho da Tua vontade. Ó Deus, conduz Tua igreja, conduz nossa vida, conduz o chamado de cada um de nós, do jeito que o Senhor quer, para a glória e honra do nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, nós tivemos uma conferência missionária esse ano. Quem veio na sexta-feira, levante a mão para mim, no dia que o Merredi falou a primeira vez. Que pena, nem metade do auditório. Pode baixar a mão. Amados amigos e irmãos, Deus trouxe aquele moço para falar aqui de maneira maravilhosa da ação de Deus. E uma das coisas, amados irmãos, que nos impactaram é como Deus soberanamente, no palácio de um grande sacerdote islâmico, chefe da religião islâmica no seu país, sem a intervenção direta de um primeiro pregador humano, Deus trabalha de maneira gloriosa convertendo aquele moço. Irmãos, eu não podia me conter no momento em que ele contava toda a história da sua vida e conta que depois de ter estudado engenharia da computação em Paris, seu pai o chama de volta, ele vai estudar teologia islâmica e de repente o seu professor pede que ele faça uma tese comparativa entre a fé cristã e o Islã usando a Bíblia. E ele toma o Evangelho de Lucas, lê 1, lê 2, lê 3, lê 10, decora o Evangelho. E de repente, então, aquele moço conversa com seu pai, que o coloca em contato com um cristão de Londres, que o pai tinha como amigo, mas não sabia que era pastor. E aquele moço vai para aquela casa, ouve o Evangelho, recebe a Bíblia, e quando ele entra, amados irmãos, do seu quarto, e contou para nós, que ele entra chorando aquela noite no grande quarto de palácio que ele tinha, com a Bíblia na mão e o Corão na outra, dizendo: Deus, meu Pai, que é um homem que eu amo, me ensinou esse livro, mas agora esse livro me mostra Jesus, teu Filho. Deus, me ajuda, qual é a verdade? E o Senhor coloca no coração dele, dizendo: eu sou o Filho de Deus, não tenha medo, eu estou conduzindo tudo. E aquele moço, então, dorme muçulmano e acorda crente, no lugar onde ninguém imaginava. Quando o Espírito Santo sopra, amados irmãos, ninguém
pode resistir. E esse texto que lemos fala, irmãos, sobre esse soprar do Espírito Santo. Aqui está Nicodemos, membro do Sinédrio, mestre judeu, que vai ver o Senhor Jesus de noite, diz o texto, amados amigos e irmãos, porque não quer ser visto pelos demais fariseus como alguém que procura Jesus. E ele se aproxima de Jesus no versículo 2, diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus, sabendo o que vai no coração de Nicodemos, já responde a pergunta antes que ele faça. O Senhor diz a ele, amados irmãos: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, você está perto, meu filho. Se você quer ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E aí, então, ele entra em crise, irmãos. E ele fala assim: como pode um homem nascer sendo velho? Olha aí para a sua Bíblia, olha para a Bíblia. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus, então, amados irmãos, diz para ele: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de que eu te diga, importa-vos nascer de novo. E mais à frente, depois do texto do nosso verbo, Jesus diz aqui para ele pergunta de novo: como pode suceder isso? Ele está perplexo. No versículo 9, Jesus diz: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? No 11 ele diz: em verdade te digo, que dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. E Jesus vai mostrar para ele, então, irmão, que do jeito que a serpente foi levantada no deserto, quem olhava curado, o Senhor Jesus foi levantado na cruz, e quem olhar para ele vai ser perdoado dos seus pecados. Mas, irmãos, aqui nesse texto, o Senhor Jesus está explicando para Nicodemos que o homem só pode nascer de novo pela ação sobrenatural do Espírito Santo. O homem só pode ter nova vida em seu coração se Deus vier e lhe colocar no peito a semente da nova natureza. Pode um homem nascer sendo velho? Como é isso? Jesus diz: quem não nascer da água, irmão, a água é o nascimento natural. Você já viu mulher tendo filho? Uma das primeiras coisas que acontece é que rompe a bolsa. Nem sempre, mas eu já vi a bolsa romper lá em casa. Cai água para todo lado. O nascimento da água é o nascimento natural. E o nascimento do Espírito, irmão, é a nova natureza, é o nascer de novo que Jesus coloca no coração daquele que não tinha Deus em sua alma. Então, meu irmão, quem não nascer do natural, o primeiro nascimento, e não nascer do Espírito, que é o novo nascimento, que é o Senhor colocando um princípio de nova vida no seu coração, o homem sem Deus está morto, e Deus então coloca dentro do peito dele uma nova natureza. E quando ele recebe essa nova natureza, ele abre os olhos e crê. E recebe o dom da fé, e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nesse momento, amados irmãos, quando ele crê, a Bíblia diz que Deus o declara justo pela fé no Senhor Jesus, e vem o Espírito Santo e o sela, e o batiza. E ele então começa a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. E a vida dele é cheia da presença do Senhor. O que o Senhor Jesus ensina, presta atenção aqui, se aplica, em primeiro lugar, diretamente no texto, a obra da regeneração, do novo nascimento, de uma nova vida na presença de Jesus. Mas os princípios que estão no texto se aplicam não somente, amados irmãos, à obra da regeneração, mas a toda a ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas o Espírito Santo, ele nos dá a regeneração, certo? Ele nos dá a fé, nós cremos, ele nos sela, ele nos batiza, depois então ele vai falando conosco na palavra, no processo de santificação. É ele quem enche a nossa vida do seu poder e da sua presença para pregar a palavra. Foi ele quem inspirou a Escritura. Se ele não tivesse preservado os autores da Bíblia de erro, você não teria Bíblia, amado amigo e irmão. É ele que fala com você na igreja, quando a Bíblia é pregada com fidelidade, é ele quem conduz a nossa vida, e ele é uma pessoa maravilhosa a quem não devemos entristecer com nossos pecados. Entendendo então, amados irmãos, esse âmbito geral da ação do Espírito Santo, o texto nos apresenta o vento que vem de Deus. O Senhor Jesus, amados irmãos, quando vai falar do Espírito Santo, usa uma metáfora na qual atribui ao Espírito características do vento. E atribui ao vento características do Espírito.
E é impressionante, amados irmãos, que a mesma palavra usada tanto no grego do Novo Testamento, como no hebraico do Novo Testamento, para vento, é a mesma palavra usada para espírito. Então, meu irmão, quando eu prego esse texto essa noite para o seu coração, o meu grande desejo é que o vento do Espírito Santo sopre sobre a sua vida de maneira graciosa nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que o Senhor sopre de sua graça, de sua bênção, de sua misericórdia sobre o seu coração. Ainda que você já tenha sido selado, regenerado e seja habitado, que o sopro do Espírito Santo te leve a ser cheio e que a sua vida seja presidida por Ele. E o texto nos mostra, amados irmãos, o vento que vem de Deus. E a primeira característica do vento que vem de Deus, que é o Espírito Santo, é que ele é soberano. O vento que vem de Deus é soberano. Repita comigo, vamos lá? O vento que vem de Deus é... Olhe para o seu texto, para o texto. O vento sopra. Vamos repetir comigo? Vamos lá? O vento sopra. Interessante, irmão, que Jesus atribui personalidade ao vento. E não é qualquer personalidade, mas é uma personalidade soberana. É por isso que em Efésios 4, Paulo diz para nós: não entristeçais o Espírito do Senhor, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é o selo de Deus na nossa vida. Ele é uma pessoa que habita dentro de nós. E nós não devemos pecar porque ele é uma pessoa, mas ele não é qualquer pessoa, o texto nos diz, ele é o soberano. Sabe o que significa isso? Que ele foi quem decidiu o dia em que você foi salvo, mas também que ele conduz cada passo da sua vida. Tudo que acontece no seu coração, tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece com você, cristão, está no controle soberano do Senhor. O vento que vem de Deus, irmãos, é soberano. É uma pessoa que dirige tudo. Nenhuma tragédia que você enfrentou, meu irmão, estava fora do controle de Deus. Aquele dia que o familiar que você amava morreu, meu querido irmão, Deus estava no controle. Naquele dia em que você abriu, meu irmão, aquela receita, estava escrito é câncer, o Senhor estava no controle. Naquele dia em que você não conseguiu aquele emprego que tanto desejava, você estudou para o concurso, faltaram poucos pontos, mas o Senhor está no controle. O vento que vem de Deus é uma pessoa soberana. O Espírito Santo habita a igreja, conduz a igreja, fala com a igreja e conduz o seu povo de maneira soberana. Ele é o dono da nossa vida. E por isso que nós temos que ter a plena certeza de que nada na nossa vida acontece por acaso. Eu gosto muito, irmãos, de ver essa ação soberana do Espírito Santo lá no texto de Atos, capítulo 16. O apóstolo Paulo está na segunda viagem missionária. O coração dele, irmãos, está cheio de paixão. E ele quer ir para Éfeso, uma das 8 maravilhas do mundo nos seus dias, a capital da província romana da Ásia. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo diz para ele que não, Wagner, não. Nós nunca imaginamos, Manuel, que o Espírito Santo diria não para a obra. Nós nunca imaginamos, o Benita, que o Senhor fecharia uma porta. Mas tem dia que o Senhor não quer que nós façamos algumas coisas. Naquele tempo e naquele momento. Então, irmãos, a Bíblia diz que ele, contornando Mísia, queria ir para a Bitínia, né, onde é a Turquia hoje, rumo à Rússia, mas para o lado de cá. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor não o permitiu. Tem dia que Deus diz que não, irmão. Você pode esmurrar, pode chutar, pode gritar, pode bater. Jesus disse que ele é aquele que tem na mão direita a chave de Davi, que abre portas que não pode fechar, mas fecha portas que ninguém abrirá. Apocalipse 3, 7 e 8. Tem dia que o Espírito Santo diz que não, mas louvado seja Deus. Quando o Espírito disse que não a ele parou, irmãos, em Troade, certo? Onde era a antiga cidade de Troia, próxima, e ele foi orar com os seus discípulos, e à noite ele teve uma visão de um varão macedônio que disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a Macedônia é uma das províncias da Grécia, e porque o Espírito Santo disse que não para Paulo, o evangelho não ficou na Turquia, ele entrou na Europa, de onde chegou até nós, amados irmãos, e por isso Paulo entra em Filipos, e no rio orando, Deus converte Lídia. Meus irmãos, uma menina tem os seus demônios expulsos de si mesma, e eles são levados para a cadeia, e o carcereiro se converte, e nasce ali uma igreja maravilhosa. Saem correndo ali, irmãos, vão para Tessalonicenses, lá eles pregam em 3 fins de semana, e num avivamento glorioso nasce uma igreja maravilhosa. Saindo dali, irmãos, eles passam em Bereia, porque foram perseguidos em Tessalônica. Em Bereia os judeus estão ouvindo a palavra, amados irmãos, e a Bíblia diz que eles ouvem a palavra com avidez, mas eles não ouvem de qualquer jeito, eles
são crentes que leem a Bíblia, e Paulo está pregando, irmãos, e eles estão olhando para ver se o que Paulo está falando está na Bíblia, e por isso eles recebem a palavra conforme são convertidos pelo Senhor. E saindo de Bereia, amados irmãos, Paulo para em Atenas, onde ele, de uma maneira gloriosa e intelectual, prega, meus irmãos, na ágora para os filósofos, prega na praça para o povão, prega na sinagoga para os judeus, e dá para nós um dos maiores exemplos de evangelização contextualizada da história da humanidade. E saindo de Atenas, amados irmãos, depois que se encontra com seus amigos, Paulo vai para Corinto e passa ali 1 ano e meio plantando aquela igreja. Que ministério abençoado e maravilhoso, tudo porque o Espírito Santo diz que não. Tem dia, irmãos, que o Espírito Santo diz que não. E no dia em que ele disser que não, nós temos que dizer do mesmo jeito: Senhor, eis-me aqui. E sabe qual foi a bênção maravilhosa? É que você hoje tem na sua Bíblia, porque o Espírito Santo diz que não, uma carta aos Filipenses, 2 cartas aos Coríntios, 2 cartas aos Tessalonicenses, e Deus fala com você, porque o Espírito Santo é o soberano da obra. Porque ele disse que não para Paulo. Então, meu irmão, se você está aqui nessa noite, o Senhor tem dito que não para você. O Senhor fechou uma porta na sua vida que você não imaginava, não se desespere. O vento sopra onde quer. Do mesmo jeito que ele te regenerou soberanamente, dessa mesma maneira ele conduz a sua vida de maneira soberana. E ainda que pareça um desastre e uma tragédia nesse exato momento, eu quero lhe dizer em nome de Jesus que não poderia acontecer com você nada melhor do que está acontecendo agora. O que está acontecendo com você hoje é a vontade de Deus. E a Bíblia diz, minha querida irmã, meu querido irmão, que a vontade de Deus para o crente é o quê? Boa, perfeita e agradável. O que está acontecendo com você é o melhor, é perfeito, é o certo, e você pode se deleitar em Deus nessa situação. Então, em nome de Jesus, meu irmão, se Deus está conduzindo a sua vida de uma maneira inesperada, não se desespere. O Senhor está no controle. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O vento que vem de Deus, amados irmãos, é uma pessoa soberana. E louvado seja o Senhor, porque Ele conduz a nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém? Então não se desespere, não murmure, não reclame. O Senhor está no controle. A soberania de Deus é um atributo que perpassa pelo Pai, pelo Filho e também pelo Divino Espírito. Deus está no controle de tudo. Ele está no trono. Nada acontece por acaso. Coragem, mantenha-se firme em nome de Jesus. O Senhor está no controle de tudo que está acontecendo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão? Então diga para o seu irmão, coragem. Fala para ele, coragem. Creia, diga para ele. Deixe de ser desanimado. Creia em nome de Jesus. Oh, que o Senhor dirija a sua vida em nome de Jesus. Mas olhar para o texto, irmãos. Nós aprendemos nessa noite que o vento que vem de Deus, além de ser soberano, o vento que vem de Deus é misterioso. O vento que vem de Deus é misterioso. Repita comigo, vamos lá? O vento que vem de Deus é misterioso. Deus sabe por que Ele botou esse texto no meu coração. Vamos ler, o vento sopra onde quer. Vamos ler comigo, vamos lá? Até a palavra vai. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Aqui é maravilhoso demais, irmãos. O que o nosso querido Senhor Jesus está dizendo por meio da pena de João é que eu e você não sabemos quem o Espírito Santo vai salvar. Às vezes aparece aquele candidato na igreja, né? Vamos lá, que todo mundo pensa, esse é boa pinta, esse é gente fina, né? E o camarada é alguém de posse, é alguém que ajuda os outros, e talvez alguém diga assim, nossa, esse camarada é jovem, é de posse, é tão rico, tão generoso, e ele ajuda tantos pobres, poxa, ele está pintado para ser presbítero. E de repente, então, aparece um cara que é um ladrão, um mendigo, safado, certo? Mas que chegou, veio à igreja, ouviu a palavra e está chorando lá atrás. E você olha para ele, olha aquele salafrário ali, ele está achando que ele me engana. E de repente, então, você joga esse ladrão lá para fora e fica com o moço rico e na próxima eleição você bota ele no conselho. Mas sabe o que Jesus fez com os dois? O jovem rico, querido, que dava dinheiro para todo mundo. E o Senhor Jesus viu que o coração dele não era totalmente de Deus. E o Senhor Jesus falou para ele, Senhor, como eu vou herdar a vida eterna? Ele, o que você acha? Né? Como é que tem que fazer? Obedeça os mandamentos, Jesus diz para ele. E ele vai e fala assim, tudo isso tem obedecido desde a minha juventude. Jesus, é?
Vamos ver se você tem obedecido. Não cobiçarás. Pega tudo que você tem, vende para os pobres, dá para os pobres, depois vem e me segue. E a Bíblia diz que ele triste saiu e foi triste, chorando amarga. Ele saiu triste amargamente. Triste saiu e triste ficou, meu irmão. Sabe por quê? Porque ele não amava o Senhor, ele amava as riquezas. E quando Jesus pediu para ele abrir mão das riquezas, ele não abriu mão das riquezas por causa do Senhor Jesus. Para todos nós, ele tinha a postura do melhor sujeito. Eu fico imaginando os discípulos. Meu Deus, como é que Jesus está deixando esse homem embora? Esse homem vai ajudar tanto na causa do reino. A Bíblia não fala. Mas eu imagino. Esse homem é obediente à lei. É um tipo boa pinta. Tem uma influência na sociedade. Vai até dar uma moral para o evangelho. E Jesus bota o sujeito para correr. Jesus não quis salvá-lo. O coração dele não é do Senhor. Mas de repente está lá o Senhor Jesus na cruz, meus irmãos. E lá estão ao lado dele 2 ladrões. E passam os sacerdotes e zombam do Senhor. E passam os soldados e zombam do Senhor. E o povo zomba do Senhor. E um dos ladrões diz: ué, tu não é o Cristo, Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. E de repente um outro ladrão que está ali do lado: rapaz, fica quieto. Você não teme a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, merecemos, mas este não merece. E ele olha para o Senhor e fala assim: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus lhe disse: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. O vento sopra onde quer. Ninguém imaginava que Jesus salvaria o ladrão e deixaria o moço boa pinta de lado. Mas, amado irmão, é para que nós entendamos que a salvação não é escolha minha, nem escolha sua. E nós não decidimos, amados amigos e irmãos, a quem o Senhor vai salvar. Mas Ele salva soberanamente a quem Ele quer. Mas não é somente no que diz respeito à salvação. Também, amados irmãos, o Senhor usa soberanamente quem Ele quer. Sabia disso? Deus usa no Antigo Testamento Isaías, um grande professor universitário. Que bênção maravilhosa. Mas Deus usa Oséias, amados irmãos, um homem que tem sérios problemas do casamento, cuja esposa anda se prostituindo e traindo esse homem. Dá para entender um negócio desse? Deus usa Amós, um vaqueiro, um cuidador de vaca, um da roça. Deus usa gente da roça, sabia disso? Certo, lá no Novo Testamento, Deus chama aqueles pescadores iletrados, homens que nós jamais colocaríamos à frente do pastorado de nossas igrejas, mas de repente o Senhor chama Lucas, um médico, um rapaz ilustrado, que escreve um livro de um evangelho da Bíblia, e é um historiador que fez uma pesquisa profícua. E Deus chama Paulo, amados irmãos, um dos maiores intelectuais da história da humanidade, e o joga no pó, para mostrar para ele que sem Jesus ele não é nada. Então ele crê no Senhor. E é usado por Deus para ser o apóstolo Paulo, que planta igrejas em toda a Europa, que escreve a Bíblia, que é usado por Deus para nos abençoar até o dia de hoje. Irmão, eu não sei quem o Espírito vai salvar. Eu não sei, meu irmão, quem o Espírito Santo vai usar. Portanto, nós não podemos botar um rótulo na testa e dizer esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Não está no seu poder, não está no meu poder. Nós não sabemos o que Deus vai fazer. Nós não sabemos nem a maneira misteriosa em que Deus vai nos chamar. Irmãos, eu me lembro de uma história de um jovem rapaz nos Estados Unidos que queria ser pastor e tinha um chamado maravilhoso para servir a Deus. Mas ele perdeu seu pai, teve que começar a trabalhar, ajudar a família, e ele não pôde ir para o seminário. E ele então começou a negociar, ele tinha uma grande habilidade nessa área, e ele abriu uma sapataria. Começou sozinho, um funcionário, 2, 10. A sua sapataria se tornou a maior da cidade. Ele tinha mais de 30 funcionários. Mas a loja dele estava prosperando, ele estava ficando riquíssimo, mas o coração dele andava angustiado. E ele disse: Deus, eu estou sentindo chamado para o pastorado até hoje, mas se eu sair daqui, Senhor, sabe o que vai acontecer? Esse povo vai perder o emprego, esse povo vai perder o que comer, esse povo vai perder os bens, e eu não posso sair agora, Senhor, porque além de estar recebendo dinheiro, ajudar minha família, eu ajudo outras pessoas, não tem condição. Senhor, se o Senhor me quer no pastorado, faz alguma coisa. E ele foi dormir. De madrugada, quando ele acordou, ele recebe uma ligação dos bombeiros. A sapataria estava em chamas. Quando ele chegou na porta da sapataria, não tinha mais nada. Os bombeiros só jogando água para apagar o fogo. E um oficial do bombeiro chegou para ele: o senhor deve estar muito triste, né? O senhor perdeu sua loja. Ele falou assim: rapaz, eu não estou triste coisíssima nenhuma. Essa loja é um sinal de Deus para mim. O fogo nessa loja é o meu chamado.
Oh, meu querido irmão, Deus atua de maneira misteriosa. Aquilo que para você parece uma tragédia, pode ser uma imensa bênção. Deus não faz do jeito que eu quero, Deus não faz do jeito que você quer, mas a maneira como Ele faz é misteriosa e o glorifica. Amém, meu irmão? Então, se o Senhor é misterioso, a aplicação desse texto para mim e para você é a seguinte: nós devemos nos humilhar, nós devemos botar a cara no pó, nós devemos beijar o solo e devemos dizer: Senhor, o que o Senhor requer de nós? Qual é o próximo passo? O que nós devemos fazer? O nosso problema, irmãos, é que muitas vezes nós saímos fazendo os planos e dizemos: vem Deus, vem, o Senhor está atrasado, vem correndo atrás de mim. Não é assim, irmão. Você tem que parar, orar e perguntar: Senhor, qual é o próximo passo? E de repente o Senhor vai desafiar você em algo que você jamais imaginava. Eu, pregador? Não, é outro, eu não tenho a mínima condição. Eu, missionário, de jeito nenhum, é você mesmo. É você que jamais esperava. É você que jamais sonhava com isso. É você que jamais via essa possibilidade. Deus está chamando a sua vida para que você se coloque nas mãos de Deus e seja uma bênção em nome de Jesus. Então, meu irmão, coragem. Ainda que você não entenda nada, o Senhor está no controle. Que Deus te surpreenda com o mistério. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos encha com sua graça, com seu poder, com a sua presença. Que o vento de Deus sopre sobre nós, nos enchendo do seu poder. Amém? O vento que vem de Deus, irmãos, é soberano. O vento que vem de Deus é misterioso. Mas o vento que vem de Deus é perceptível. O vento que vem de Deus é perceptível. Vamos repetir comigo? Vamos lá? O vento que vem de Deus é perceptível. Olha para o versículo de número. Vamos ler o versículo todo. Vamos lá? 1, 2, 3. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. É interessante, irmão, que o texto diz que o vento sopra de onde quer. Você não sabe de onde ele vai soprar. Certo? Os meteorologistas podem até tentar, eles vão medindo hoje, mas se Deus quiser fazer uma curva no vento, Ele faz. Ele sopra de onde quer. Você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas tem uma questão. Você ouve a sua voz. Você ouve o similar do vento. Você ouve o cicio quando ele é tranquilo. E você vê o resultado, amado irmão, do tornado quando ele passa arrasando todas as coisas. Ah, meu amado irmão, o texto está dizendo para mim e para você que o vento que vem de Deus é perceptível. E a prova disso é o final do versículo, que além de ouvir a sua voz, o texto diz que assim é todo que é nascido do Espírito. Nós podemos reconhecer quem é nascido do Espírito, sabia disso? Pastor, como é que eu sei quem nasceu do Espírito Santo? A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem nasceu de Jesus tem esse fruto em sua vida. Não são vários frutos, não. É um fruto só, com várias características. Então, olhe para a sua vida. O seu coração está cheio de amor? A alegria dos céus está inundando seu coração ou alguma coisa tirando sua paz nessa noite? Você está cheio daquela paz que sobrepassa todo entendimento ou você está atribulado, angustiado, chateado aqui mesmo na igreja ouvindo essa mensagem? Você, meu amado irmão, tem tido pela graça de Deus a longanimidade do Senhor. A longanimidade, amados irmãos, é aquilo que começa depois que o fôlego acaba. Certo? É quando o cidadão vai para debaixo d'água e ele solta o ar. Esse é o significado da palavra grega. Ele solta o ar e quando acabou o fôlego, aí começa a longanimidade. É aquilo que vem depois que o seu fôlego acaba. Como é que está? Mas você tem benignidade? A sua atitude para com as pessoas são dóceis? Nós percebemos a bondade do Senhor no seu coração. Você é fiel à palavra. Você crê no Deus que fala na palavra. Você é manso, meu irmão. Você é dominado pelo Espírito Santo. Como é que eu sei quem é nascido do Espírito? Quem tem essas características, meu irmão. Mas como é que eu vejo, amado irmão, a ação do Espírito na vida de alguém? Quando eu vejo o fruto que essa pessoa dá. Quando eu vejo, amado irmão, o trabalho que ela faz e o resultado final da obra que ela realiza. Meu irmão, o vento do Espírito é perceptível. Amado irmão, quando o Espírito Santo está com alguém, essa pessoa coloca a mão na obra de Deus e você vai ver a bênção de Deus, a graça de Deus, a manifestação de Deus, amado irmão, sendo demonstrada. Porque essa pessoa não faz a obra no poder da carne, mas ela faz a obra no poder do Espírito Santo. Ainda hoje eu compartilhava lá com os irmãos da quarta igreja de manhã que
Numa conversa com um pastor muito conhecido da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele me contava que falava com o reverendo Messias Anacleto Rosa, lá da Igreja Presbiteriana Independente de Londrina, sobre um primo dele que estava formando no seminário. E o moço tinha fama de ser um pregador destacado, foi até o orador da turma. E ele se aproximou do reverendo Messias e disse o seguinte, Vandir, falou assim, pastor, é verdade que o meu primo foi o melhor aluno da sala, estudioso, pregador, se destacou e está sendo uma bênção. E aí, reverendo Messias, já dos seus altos mais de 70 anos, quase 80, ele coça a cabeça e diz assim, meu filho, eu vou te falar uma coisa, hoje não me impressiona como as pessoas começam. Hoje o que me impressiona é como as pessoas terminam. Hoje não me impressiona como as pessoas começam. Hoje o que me impressiona é como as pessoas terminam. Como nós estamos terminando, irmãos? Como nós estamos avançando? Será que é perceptível a graça de Deus na nossa vida? Será que almas têm sido, amados irmãos, aproximadas a Cristo por meio da nossa instrumentalidade para a glória e honra do nome de Jesus? Será que famílias têm sido restauradas por meio do nosso ministério? Será que pessoas têm sido alimentadas pelo Salvador e dessedentadas por Ele enquanto ouvem a palavra da nossa boca? Será que, amados irmãos, nós temos sido usados para abençoar a vida de alguém? Será que aquele folheto que você entregou, você cria que ele faria diferença? Será que você tem pegado um bom livro aí, e agora no fim de ano você vai pegar o cada dia aqui, vai levar da igreja e vai botar na mesa de cada colega não crente, na esperança de que Deus irá salvá-lo? Meu irmão, Deus pode usar a sua vida para fazer grandes coisas. William Carey dizia, espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Charles Spurgeon dizia aos seus alunos, se você não crê que o Espírito Santo vai converter os eleitos, então não pregue para eles. Irmãos, nós não podemos fazer a obra de Deus da força do braço da carne. Nós temos que fazer a obra de Deus do poder do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo, amados irmãos, atua na vida de alguém, essa atuação é perceptível. E não é perceptível porque te dá uma rupinha na mão. Eu falo assim, não é porque você sapateia, mulher feia! Não é por causa disso não, irmão. É bobeira. A gente vê a ação do Espírito Santo, é na vida da pessoa. É no testemunho que ela dá. Não é porque ela fica brincando com coisas, irmãos. Não é porque ela fica, ai, tive um arrepio. Está que nem aquela história, né? Da irmãzinha que queria casar, chegou no irmão na igreja, se tu me cantas, tu me levas, tu me cantas, tu me levas, tu me cantas, tu me levas, tu me cantas, tu me levas. Falando em língua, né? E ele disse para ela, ripa lá para trás, ripa lá para trás, ripa lá para trás, ripa lá para trás. Né? Deus tem misericórdia, irmão, pare com isso. Ah, meu amado irmão, a ação do Espírito Santo é na nossa vida. É no testemunho de cada dia. É na transformação que ele gera em nosso coração. Não sou contra, irmão, a pessoa ser cheia do Espírito e ter experiência com Deus, não, viu? Não estou falando nada disso, não. O que eu estou falando é o seguinte, que a experiência com Deus, ela é chancelada pela vida no Espírito Santo. Eu, terminando já aqui, conto para vocês um testemunho de Dona Sarah Edwards. Jonathan Edwards foi, amados irmãos, um dos maiores teólogos da história da igreja. Um santo varão de Deus. Quando eu olho para alguém na história, eu falo assim, oh Deus, eu queria ter tido o privilégio de ser pelo menos 30% do testemunho que esse homem dava. Ele é considerado até hoje o maior filósofo da história dos Estados Unidos da América. E um dos últimos dos grandes dos puritanos. Jonathan Edwards era um santo varão de Deus. Ele é o teólogo do coração e do intelecto. Todos nós que gostamos de ler, lemos muitos livros, mas para ler Jonathan Edwards, você tem que parar mais um pouquinho e ler 2 vezes. Ele era muito inteligente. Ele foi o pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos na sua época, amado irmão, e ele era um homem que estudava 13 horas por dia. Mas, amados irmãos, Jonathan Edwards não só estudava 13 horas por dia, ele levantava de madrugada e tinha um bom tempo de oração com o Senhor. E no final da tarde ele montava em seu cavalo e levava sua amada e querida Sarah para passear com ele nos bosques de Connecticut. E eles cantavam para o Senhor, e eles olhavam a beleza da criação, e eles oravam juntos e tinham momentos de grande enchimento do Espírito Santo.
A época de Edwards foi uma época de avivamento. No pastorado dele, a sua igreja passou por 2 preciosos avivamentos, onde Deus converteu centenas de pessoas e mudou a cara da cidade. E ele, então, amados irmãos, foi o teólogo que, quando muitas pessoas acusavam o avivamento, ele começou a escrever a bênção da intervenção e do avivamento. Ele escreveu um livro chamado Tratado para as Afeições Religiosas, que em uma pequena parte foi traduzido no Brasil com o tema de A Genuína Experiência Espiritual. E ali Edwards, amados irmãos, estabeleceu os princípios da Bíblia pelos quais você prova que uma experiência é verdadeira. Não é porque ela sentiu que Jesus estava presente, não é porque ela sentiu um calafrio, não é porque ela sentiu, não, meu irmão. É o seguinte, a verdadeira experiência com Deus é chancelada pelos frutos. Jesus disse que pelos frutos você conhece a árvore. Não pode a árvore boa dar fruto mau, nem a árvore má dar fruto bom. Então, Edwards, irmãos, escreveu e isso foi usado por muita gente. Mas, certa feita, ele foi pregar em outra cidade, irmãos. E quando Edwards foi pregar em outra cidade, Deus usou o pregador no culto daquele dia. E Dona Sara, uma senhora bem composta, mãe de mais de 10 filhos, foi tocada pelo Espírito Santo de tal maneira que, enquanto ela ouvia a palavra e logo em seguida ela orava, ela caiu no chão e desmaiou dentro da igreja. Imagina uma cidade pequena, numa igreja tradicional. Nossa, a esposa do pastor caiu no chão. O que é isso? Que absurdo é esse e tal? Edwards chegou em casa e viu um grande barulho na cidade. Chamou a mulher para conversar, ela contou para ele. Ele orou com ela e ficou vendo a vida dela. E a vida de Sara era muito complicada, irmãos. Uma mulher que teve 14 filhos, imagine aí. Ela era líder de alguns ministérios na igreja. Ela administrava a fazenda que eles tinham, onde plantavam algumas coisas. Ela tinha gente trabalhando na fazenda para ela. Ela cuidava de toda a limpeza, de toda a comida da casa, dos estudos dos meninos. Ela estudava com eles, certo? E Edward sempre tinha gente visitando a casa dele, porque vinha gente de todos os Estados Unidos para entender o que era o avivamento. Então, Edward começou a olhar para a vida de Sara e, antes dessa grande experiência com Deus, ela reclamava demais das coisas. Ela, de vez em quando, não era igual muita gente que eu conheço, mas ela estava, está difícil, não é fácil. E Edward disse que começou a olhar para a vida dela. E depois daquela visitação do Espírito Santo na vida dela, ele disse que ela nunca mais disse uma palavra de reclamação em todos os afazeres que ela tinha, mas ela se tornou uma mulher cheia da gratidão de Deus. E, por causa disso, ele concluiu que ela tinha tido uma genuína experiência espiritual com o Senhor. Não adianta varão levantar a mão e bater na mulher dentro de casa. Não adianta varão cantar aleluia, glória a Deus, e xingar seus filhos de palavrão durante a semana. Não adianta pousar de crente, de piedoso, de bonitinho, e ter o coração amargurado, cheio de ódio, cheio de rancor, vivendo longe do Senhor. Quais são os frutos que você tem dado? Será que nós poderíamos dizer que o Espírito Santo tem atuado na sua vida? Os seus colegas de trabalho veem Cristo em você? Os seus familiares veem Cristo em você? Uma pergunta que eu sempre me faço, será que meus filhos podem dizer, meu papai é um homem que ama a Deus, que anda com Cristo Jesus? Meus irmãos, que o Espírito Santo sobe sobre a nossa vida, amém? Que Ele mande um grande avivamento sobre nós. E que nós percebamos na vida dos crentes desta igreja a ação sobrenatural de Deus, a ação do Espírito Santo, a ação em vidas que resolvem se entregar totalmente nas mãos de Cristo Jesus. Ao olhar para esse texto, eu quero lhe dizer que você pode ter todas essas bênçãos do vento do Espírito na sua vida, porque Jesus Cristo morreu na cruz e pagou os teus pecados. E Ele subiu aos céus e disse que Ele enviaria o outro Consolador. E a grande missão do Espírito Santo é apontar para Jesus, que morreu na cruz para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu irmão, se o Espírito Santo hoje te aponta a Cristo e diz que você tem que se arrepender da sua vida, porque você tem querido controlar a sua vida, tem querido controlar Deus, e acha que as coisas são do seu jeito, nessa noite, meu querido irmão, se você está em pecado, o Senhor Jesus morreu na cruz para pagar o seu pecado. Creia que Ele é o Filho de Deus, creia que nunca ninguém te amou como Salvador, creia que Ele te comprou com seu sangue, e a Bíblia diz que se você invocar o nome do Senhor, se você disser, Senhor, me perdoa dos meus pecados, Tu és o Filho de Deus, eu creio em Ti, a Bíblia diz que tu serás salvo. E se você crê no Senhor, isso aconteceu porque o Espírito Santo tocou o seu coração. Eu não sei porque o Senhor me fez pregar essa mensagem. Eu estava com outra mensagem.
Mas eu sentei ali quando o Osasco subiu na liturgia, o Espírito Santo trouxe essa mensagem todinha ao meu coração. Eu não sei porquê, Ele sabe. Mas eu quero pedir ao Senhor que sopre sobre nós, com o vento do seu Espírito, de maneira soberana, misteriosa, e que nós vejamos o fruto do seu agir na nossa vida. Que o Espírito Santo reavive e sopre sobre o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar a Deus? Se você ouviu essa mensagem e você tem resistido ao agir de Deus na sua vida, se o Senhor tem te chamado a fazer a obra e você tem fugido, hoje, irmão, eu quero orar por você. Hoje eu quero, irmão, apresentar sua vida diante do trono do Senhor. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, não resista ao chamado de Deus. Não resista àquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Em nome de Jesus. Mas diga, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade. Nós vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor nessa noite. E nós vamos dizer, Senhor, usa a nossa vida. Nós vamos cantar eis-me aqui de novo, antes da Santa Ceia. Quero chamar a Livres aqui para nos ajudar. Edmar vai